Alfabeto da área de redes, letra D. Então, na letra D nós temos DOCSIS, Downstream, Data Center, dados. Então, o que é o DOCSIS? Vem a ser Data Over Cable Service Interface Specification. Então, isso aqui é um conjunto de padrões que permite a transmissão de dados em banda larga, ou alta velocidade, através de sistemas de televisão a cabo. Então, esses caras aqui utilizam uma arquitetura mais ou menos como essa. Então, do lado do assinante, um cable modem, que faz a conversão ou de fibra ou de cabo. Então, esse HFC aqui vem a ser de híbrido, fibra e cabo. Então, é uma rede híbrida de cabo e fibra. Do lado do provedor, existe um concentrador e a partir daqui usa-se rede padrão. Então, o DOCSIS é usado para possibilitar o funcionamento da mídia, do meio de transmissão de TV a cabo, que é muito comum ainda no nosso país aqui, para fornecer serviços como VoIP, como internet básica e outros serviços também, como TV, obviamente. Muito bem. O downstream é a direção da transmissão de dados. Então, esse cara aqui, o que é o contrário, de downstream? É o upstream. Então, quando a gente está analisando uma interface, por exemplo, essa interface aqui, Ether 1, quando tem um fluxo de tráfego entrando na interface, é um upstream. Quando ele sai nessa interface do outro lado aqui, é um downstream. Então, aqui é upstream, aqui é downstream. Se a gente inverter aqui esse sentido do tráfego, vai se inverter também o nome que se dá para o fluxo se está entrando ou saindo de uma interface. Então, um downstream é saindo da interface em direção externa. Um data center, que é uma instalação física que abriga de servidores, armazenamento, storage, sistemas de rede, switches, roteadores, para distribuição de grandes volumes de dados, mas hoje meio que se popularizou chamar qualquer sala de servidores como data center, Então, qualquer lugar que tenha concentração de equipamentos de rede, os principais de uma instituição qualquer, chama-se data center. Mas tem todo um padrão de data center, tem todos os protocolos, tem arquitetura de data center, tem níveis de data center, como Tier 1, 2 e 3. Bom, mas virou assim, popularmente, data center é qualquer concentração onde tem servidores, tem equipamentos. Dados, então, de forma genérica, informações digitais, forma eletrônica, de forma binária, fundamental para a comunicação, processamento de informações e sistemas de computação. Então, a gente tem aqui umas estatísticas interessantes sobre um dia na vida dos dados aqui, Então, aqui, por exemplo, uma expectativa de dados que vão ser criados todos os dias no ano de 2025. 463 exabytes. Então, só dados coletados de equipamentos vestíveis, como smartwatches, como sensores, 28 petabytes. Isso num dia, olha só. E várias outras estatísticas interessantes aqui, Então, o volume de dados hoje é impressionante, Muito bem. Depois nós temos distribuição Linux, DBA, Database Administrator, DMZ, Demilitarized Zone e documentação. Então, o que é distribuição Linux? É uma versão específica do sistema operacional Linux, que inclui um conjunto particular de aplicativos, pacotes de configurações, adaptados para diferentes usos. Então, eu trouxe aqui algumas distribuições, ou seja, até as principais, No período aqui de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, quais são as mais populares,
segundo o Google. Então a gente tem o Ubuntu em primeiro, Debian em segundo, Kali em terceiro, CentOS em quarto, Arch Linux em quinto, Linux Mint em sexto e várias outras aqui, né? Para a gente entender aqui, basicamente essas distribuições Linux hoje em dia, elas derivam do Debian, que por sua vez o Ubuntu deriva de Debian, ou da Red Hat. Ainda tem Gentoo Linux, né? Mas pode ver aqui que ele está não muito popular, certo? O Fedora também é baseado no Red Hat, o próprio Red Hat é a origem. Então, não são origens tão distintas. E criar uma distribuição basicamente é agrupar as aplicações, vamos dizer, iniciais do sistema e criar um perfil de distribuição. Então, por exemplo, o Kali Linux aqui é uma distribuição voltada para a segurança. DBA, então. O que é um DBA? É um profissional responsável pela administração, configuração, manutenção e segurança de sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então, é um profissional na área de TI que tem como principal atividade a administração de bancos de dados. Então, aqui tem algumas competências, né? Algumas habilidades que têm que ser inerentes a esse profissional. Então, o domínio de algumas linguagens de programação, principalmente SQL, de estatística básica, de entender de backup e restore de banco, de segurança de dados, de relatórios e busca de informações, né, usado normalmente por SQL. Então veja que é um perfil de profissional diferente de um profissional que atua no desenvolvimento, que atua na área de redes, que atua na área de segurança, na área de gestão, na área de suporte. É uma ótima carreira, certo? Normalmente muito bem remunerada, quando um profissional se destaca, obviamente. DMZ é uma área da rede que chama-se desmilitarizada, ou seja, geralmente fica entre a rede interna privada e a internet pública, onde ficam servidores, na verdade, que fornecem, que provêm serviços que têm que ser públicos. Por exemplo, servidores web, servidores de DNS, servidores de e-mail. Esses caras aqui ficam numa área, pensando em firewall, né? Pensando no firewall aqui, que não é a rede interna e também não é a internet pública. Ele fica no meio do caminho aqui. Então, normalmente tem acesso público a esses caras aqui e tem que ter os cuidados para isso, né? Firewall e etc. Depois temos documentação. Então, documentação de forma bem genérica, né? São registros, manuais, qualquer coisa que ajude na administração de sistemas, de rede, de aplicativos. Na área de redes aqui, é importante uma forma de documentação ativa. Então, apenas deixar documentado, por exemplo, fazer o levantamento de quantos switches tem aqui na empresa e deixar num papel, numa planilha, deixar lá num Excel, isso vai ficar defasado em minutos, talvez, em horas. Então, usar sistemas que podem coletar as informações da rede em tempo real é o ideal. Mas no mínimo ter documentação das principais partes aí onde se atua um administrador de redes. Então, é importantíssima a documentação. Muito bem. Depois temos domínio, destino, daemon e down, em relação a status, né? O estado da rede. Então, o que é o domínio? Pensando aqui em DNS, né? Também se chama domínio aqui quando se está se usando uma estrutura de rede da Microsoft, por exemplo, usando o Active Directory, pode-se criar domínios, isolar domínios de acordo com a afinidade dos usuários, do tipo de dado que vai se tratar, mas não é isso aqui. No caso do DNS, é o nome de um grupo de dispositivos em uma rede que compartilha uma parte comum do endereço IP, controlado por um sistema de domínios.
DNS. Mas mais ainda sutil aqui é um domínio nesse formato. Isso aqui é um domínio. API AWS Amazon.com. E tem partes aqui, como API é o nome do host, então esse cara aqui vai ter um IP atrelado a ele. O AWS Amazon.com é um subdomínio. E o conjunto de todas as informações aqui é um domínio totalmente qualificado. Então, quando a gente vê um www.google.com, isso é um domínio. Destino. Então, destino, na área de redes, o que significa? Nós vamos ter nos pacotes destino, dependendo da camada de rede, num formato como endereço físico, como endereço IP, como porta de destino. Então, seria onde entregar os dados que estão sendo carregados de um pacote. Esse, em termos genérico, esse é um destino. Se a gente tem um destino, a gente tem uma origem também. Certo? Daemon. Então, é um programa que roda em segundo plano, ou seja, ele roda em background, nome. Background. O que é isso? Ele não é interativo. Normalmente ele é iniciado automaticamente, mas não, isso aqui não é regra. Pode ser executado a qualquer momento. Quando o sistema é inicializado. Quando o sistema é inicializado, tem vários desses daemons que são do kernel, do sistema operacional, que são a base para rodar as aplicações. Então eles vão aparecer mais ou menos dessa forma. Nós vamos ter aqui, no caso de um Linux aqui, esses processos que estão rodando aqui chamam-se daemon. Inclusive tem até no nome aqui, né? Quando tem um D aqui, esse Dzinho aqui, vem de daemon. O que é daemon? É um demônio. Mas pense que é um processo que roda em segundo plano. Down. Então é um termo usado para indicar que um serviço, dispositivo ou recurso está inativo, não operacional ou fora de serviço temporariamente. Onde é que se vê isso? Se vê em ferramentas de monitoramento. Então, por exemplo, tem aqui nesse caso 69 hosts que estão down. O que quer dizer isso? Não estão respondendo ao menos, né? Não estão respondendo ping. Eles vão ser classificados então como down. Então, às vezes vai até aparecer esse tipo de termo, né? Pô, deu down aqui no dispositivo tal. Quem não está respondendo. Depois temos download, delay, Docker e disponibilidade. Então, em relação a download, transferência de dados de um dispositivo remoto. Então, baixar arquivos quer dizer o seguinte: é o sentido do tráfego, ou seja, os dados estão vindo de fora. Então, estão vindo de fora para dentro. Isso aqui é um download. Esse é o sentido. Se tem download nesse sentido, quando eu envio dados, é um upload. Então, vai ter algo desse tipo aqui. É um processo bem comum, né, de baixar arquivos aqui. Então, isso aqui está mostrando uma progressão de um arquivo que está sendo salvo no disco local e vindo de um lugar externo. Isso é o download. O delay é o tempo de atraso experimentado por dados durante a transmissão. Então esse cara aqui, ele é originado da onde? O que causa atraso, né? Da onde sai um atraso na rede? Primeiro, o que é o atraso? Imagine o tempo de enviar uma requisição, ela ser recebida aqui no destino e o destino confirmar o recebimento e chegar até aqui. Então esse tempo aqui, ó, é o atraso. O que causa atraso? Congestionamento causado por vírus, causado por sobrecarga de acesso de clientes, por conexões sem fio no mesmo canal, pela distância. Então a gente tem atraso, que é medido em milissegundos,
devido à distância, a intempéries, a limite de capacidade. Então, por exemplo, se eu não tenho um link com suporte a um grande volume de dados, eu vou causar atraso. E problemas diversos de configurações também podem causar atraso. Docker é uma plataforma de código aberto que cria containers, né? O que são containers? Vamos pensar, são máquinas virtuais que funcionam como se fossem aplicativos no sistema operacional. Então, esses containers, imaginem que sejam outros sistemas operacionais isolados do sistema operacional que executa esses caras. Então, a gente tem uma situação assim, ó. Tu vais ter o Docker host, ou seja, o hospedeiro que tem um serviço rodando, um daemon. Tem os containers que são criados a partir de uma configuração de um sistema operacional. Então, o Ubuntu aqui, por exemplo. Mas tem já containers com aplicações já instaladas. NGX aqui, por exemplo. Com CentOS. Uma linha de comando para tratar isso. E o que tu tem no final das contas? Tu tem o isolamento das aplicações. Então, cada container desse aqui é como se fosse um sistema operacional isolado um do outro. Essa é a ideia do container. A vantagem do container é consome muito menos memória. E tu pode compartilhar, por exemplo, o disco com o hospedeiro. Tu tem menos consumo de CPU, porque tu consegue fazer controles melhores aqui. Então tu tem um melhor aproveitamento do hardware do hospedeiro, diferente de uma máquina virtual full virtualization, certo? Depois tem disponibilidade. Então é a capacidade do sistema ou serviço estar acessível e operacional. Isso é medido numa porcentagem do tempo que está disponível para uso. Então a gente tem assim, ó, como é que tu mede disponibilidade, né? Isso aqui é um termo muito importante, a availability na área de redes. Pegue um caso assim, ó, é medido em noves, né? Então 90% de disponibilidade quer dizer o seguinte: durante o ano tu vai ter 36,5 dias indisponível. Ou seja, down. Cara, isso é um monte. Imagine uma rede com serviço ficar 36 dias. Vejam, isso aqui não quer dizer, pessoal, que tenha que ser na corrida. Contigo, 36 dias. Não. Pode parar cada dia 1 hora. Algo assim. Isso é o conjunto. Aqui tem uma estimativa, o que seria 90% de disponibilidade por mês? 72 horas, ou seja, 3 dias por mês. E por semana, 16 horas, quer dizer, 2 turnos da semana tu não tem rede. Cara, isso aqui é inviável. O que é uma coisa realista aqui? Olha, uma coisa realista talvez seja 99 ou talvez 99,5. Vai ser uma ideia de comparação, né? A telefonia pública, telefonia convencional, tinha como disponibilidade medida 5 noves. Ou seja, 5,26 minutos por ano. Que bom, né? Se a rede tivesse isso, mas é complicado. Muito bem. Depois nós temos datagrama. DCE, Data Circuit Terminating Equipment. Deduplicação e default. Então, em datagrama, o que é um datagrama? É um pacote de dados independente, ou seja, ele vai ser enviado de forma independente dos demais pacotes que compõem o envio de dados. Isso é diferente, por exemplo, quando a gente fala de TCP, protocolo TCP, quando a gente chama de segmento, não chama de datagrama. Por que se chama segmento, então? Porque, na verdade, tu está pegando um conjunto de dados, tu está segmentando o conjunto de dados e mandando eles numa sequência, e tu vai ter a confirmação de cada sequência dessas para tu poder progredir. O protocolo IP, por exemplo, não é assim que funciona. O cabeçalho do protocolo IP, na verdade, tu vai ter o envio dos dados, né, que estão aqui,
na parte de baixo do cabeçalho, sem uma continuidade. Quem vai fazer isso vai ser a camada de transporte, não é o protocolo IP que fica na camada de rede. Então por isso se chama datagrama, porque ele é isolado um pacote do outro. O que é o DCE? É um equipamento que termina um circuito de dados. O que a gente pode chamar aqui de DCE hoje em dia? Por exemplo, um modem ADSL é, por exemplo, um caso bastante comum de um DCE. Isso aqui era muito usado na época dos modems, né? Que tu tinha o DTE, que era o equipamento que finalizava aqui, que era o equipamento que ficava com o usuário. Então tinha um computador aqui normalmente, né? Tu plugava esse modem aqui. São termos das telecomunicações que até hoje aparecem em algum momento aí na área de redes. Então quando fala DCE, pense que é o equipamento que termina a rede do provedor. Deduplicação é um processo de remoção de dados duplicados ou redundantes de um sistema de armazenamento. Então isso aqui é visto em storage. Isso aqui é algo similar, para quem conhece Linux aí, ao uso de hard links. Então na prática o que é isso? Imaginem só, comum armazenamento, tu ter duplicação de dados, né? Então pega aqui o laranjinha, imagine que seja o mesmo bloco, igual a esse aqui, igual a esse aqui, igual a esse aqui. Eu não preciso armazenar esse cara aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu armazeno um só. Se fosse um arquivo, imagine que esse arquivo é repetido aqui. Então o sistema de storage, de armazenamento, tem essa funcionalidade. Então quando vocês olharem um storage e dizer assim, ó, deduplicação, trata-se disso. Isso aqui é importantíssimo, porque tu vai economizar espaço. Então aqui eu estou economizando 6 vezes menos consumo, por exemplo, se eu tivesse essa quantidade de duplicações de dados aqui. Depois nós temos default. O que é o default? Então, configuração padrão, ou um valor pré-definido, que é usado quando nenhuma outra escolha é especificada ou disponível. Então ele é aplicável em configurações de rede, software e sistemas. O que é bastante comum aqui no default, né? Só um detalhe. O que é bastante comum aqui? É importante a gente ver a documentação, se for um caso de uma aplicação. O que é o default? Daqui a pouco o default é a senha do usuário admin. A senha é admin. Ah, esqueci de trocar essa senha. Ou tu vai deixar serviços em aberto, ou tu vai dizer lá, instala tudo padrão aí. E não vai rodar porque tu tem que escolher algumas coisas. Então, sempre olhar a documentação quando está se fazendo uso default. Depois temos DDoS, Distributed Denial of Service, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, Disco e o DNS, Domain Name System. Então, o que é o DDoS? É um ataque em rede, cibernético, né, que sobrecarrega um servidor ou uma rede com uma inundação de tráfego de múltiplas fontes, resultando em inatividade. Então, a gente vai ter algo desse tipo aqui. Aqui é um exemplo de um ataque de reflexão por DNS. Então, um atacante aqui usando um conjunto de máquinas que é chamado uma botnet, né? Então aqui tenho centenas, milhares de hosts, forjando o IP da vítima aqui, usando o DNS. Então o que vai acontecer? DNS usa o DP. Ele não tem que criar uma conexão para enviar dados. Então com esses bots aqui, envio requisições para o DNS, eles botam como origem o IP da vítima. Então faz uma pergunta aqui, ó. Eu sou esse IP aqui forjado. E faz um questionamento. Milhares de questionamentos. E esses servidores aqui vão responder para quem perguntou. Que é o coitado do cara aqui que vai tomar um tráfego gigantesco. Isso é uma base, né, de um tipo de ataque bem comum.
Beleza. DHCP, então, é um protocolo de rede que atribui dinamicamente endereços IP e outras configurações. Então, isso aqui simplifica demais a administração de redes. O DHCP é um protocolo e ele é implementado por um cliente. Onde é que está esse cliente aqui? No sistema operacional. Então, está no Windows, está no Android, está no Linux. E o servidor recebe as requisições do cliente, oferece endereço IP e configurações e empresta essas informações aqui para esse cliente. Então esse cara vai vir sem IP nenhum, vai solicitar na rede aqui em broadcast, né? Que nem IP ele tem, então vai perguntar para todo mundo aqui, quem é que tem um IP para me dar? O servidor aqui vai começar a trocar mensagens e entregar as informações. É assim que é o DHCP. Disco, então, de forma genérica, né? É um dispositivo de armazenamento permanente, que é usado para armazenar dados. Então pode ser disco rígido, pode ser unidade de estado sólido, SSD, pode ser um pendrive, pode ser uma fita magnética, pode ser um cartão, pode ser um CD, DVD, pode ser um disquete, pode ser um conjunto de storage. Então aqui envolve desempenho, aqui envolve capacidade, né? Aqui tem um disco de 2 TB, aqui tem um 512 GB. Mas tu juntar um storage aqui, tu vai para casa dos petabytes, né? Claro que isso aqui tudo envolve custo, né? Mas aqui, tecnologicamente falando, hoje a evolução está nos discos de estado sólido pelo desempenho que eles oferecem. Isso é importante na área de redes porque se trata de um dos fatores mais relevantes para se ter desempenho em sistemas e em rede, né? Sistemas que rodam em rede é o armazenamento. O DNS, então, é um protocolo também. É um sistema que traduz basicamente nomes de domínio para endereço IP e inverso também, né? Então é domínio para IP, IP para domínio. E permite a localização de recursos e serviços na internet. Então, sem o DNS, nós teríamos dificuldade de se lembrar de todos os IPs que existem. Mas não é só isso. Serviços como e-mail são baseados no DNS. Serviços em nuvem são baseados no DNS. Então, o que é esse cara aqui? Ele é composto de um servidor. Então, tem um conjunto hierárquico de servidores. Onde é que estão esses resolvers? Que resolve estão no sistema operacional. Então, quando se abre um navegador, bota lá www.google.com, tu vai solicitar um servidor de DNS configurado no sistema operacional, que vai consultar os demais servidores que fazem parte desse conjunto, até ter o retorno aqui do endereço IP, então do Google aqui, para poder sim acessar o servidor do Google. Então esse processo acontece previamente, né? Veja a importância que tem o DNS aí no desempenho da rede. Se tiver problema no DNS, a rede vai se tornar lenta. Depois temos dump, dual home e dial-up. Então, o que é o dump? Dump, genericamente, né? É um arquivo que contém uma cópia do conteúdo da memória, se for um dump de memória, ou do estado atual de um sistema ou programa, usado para diagnóstico de problemas ou para backup. Então, o foco aqui é mais em cima de backup. O que seria um dump? Eu vou pegar o estado de um banco de dados, por exemplo, então, meus dados que estão armazenados aqui, e eu vou gerar um arquivo que, a partir desse arquivo aqui, caso aconteça algum problema no banco, eu consigo restaurar. Então, isso aqui que está se fazendo é um backup e o formato desse backup é um arquivo de dump. Depois eu vou fazer um processo de restaurar, que é um restore. Vou trazer esses dados aqui, desde que o backup tenha sido correto, e eu consigo restaurar o estado que estava quando eu fiz esse dump. Então, o que é importante do dump? Tem informações sobre esse cara aqui, sobre quando foi feito, que dia foi feito, para poder depois, caso necessário, restaurar os dados. O processo de backup diário é feito dessa forma, num banco de dados. Depois temos dual home.
Então, o que é o Dual Home genericamente? É uma configuração de rede onde o dispositivo está conectado simultaneamente a duas redes diferentes, oferecendo redundância e balanceamento de carga. Se a gente olhar genericamente, por exemplo, esse firewall aqui, ele tem uma interface ligada na rede do provedor aqui com a internet, e ele tem uma interface aqui ligada nessa rede local. Ele pode fazer roteamento, ou seja, ele pode passar os pacotes por ele aqui, ou não necessariamente. Ele simplesmente pode ter acesso a essa rede aqui, pelo IP que ele recebe aqui, e acesso à próxima rede quando ele conecta desse lado. Então, necessariamente não é um roteador, um dual home. Por exemplo, essa máquina aqui, ó, esse servidor poderia ter duas interfaces de rede nessa rede aqui, nessa rede interna. Ele podia ter aqui um IP, sei lá, A e um IP B, cada uma numa interface. Por que eu faria isso? Digamos que desses caras aqui, ó, desse e desse, eu digo que para chegar nesse servidor aqui é pelo IPA. E para esses outros aqui, para chegar nesse servidor é por esse outro IP. Então o que vai acontecer? Esse cara acessa aqui e essa galera aqui, ó, acessa essa interface. O que eu ganhei com isso? Eu dupliquei a minha banda aqui. Claro que o servidor aqui tem que suportar isso, né? Mas é uma coisa fácil de fazer. Isso aqui não é um roteador. Por último, dial-up. Então, é um tipo de conexão de internet de escada. Não só internet, né? Mas tu pode fazer uma ligação de escada. Na época podia se fazer, né? Porque tinha telefone fixo na casa das pessoas. Tu podia conectar no modem na casa das pessoas. Isso aqui é o princípio básico de um BBS. Então, a base é usar telefonia convencional, usar uma conexão de escada, normalmente para um provedor de acesso à internet. Então, tinha uma estrutura assim. Computador com modem, usando a linha telefônica básica, aqui era a estrutura de telefonia básica. No provedor, existia um modem aqui, na verdade, centenas de modems, né? Era uma central de recebimento de ligações. Um roteador aqui, uma parte de acesso à internet. Então, ao discar aqui, esse usuário que está executando aqui tinha acesso à internet. Claro, com as limitações aqui, né? Modems de 4.800 bits por segundo. Depois, por último, apareceu os modems 56K e ficou por aí. Esse foi o limite, 56K bits desse tipo de acesso. Então, bem limitado, né? Mas para a época era isso aí. Então, essa aí é a letra D do alfabeto da área de redes.